turno é pela liderança da minoria. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, vale recordar aqui que o governo Collor, ao redor do mês de abril, maio de 1992, promoveu uma ampla mudança nos seus quadros de primeiro escalão, nomeando o chamado Ministério de Notáveis. Alguns meses depois, esse Ministério de Notáveis, ele se apartava do presidente Collor e, em seguida, o plenário desta casa votava favoravelmente a abertura de inquérito do presidente Collor e ele então renunciava ao mandato presidencial. É importante recordar isso porque hoje de tarde nós acabamos de ver, deputado Roberto Freire, que a exemplo do presidente Collor, as mudanças feitas no Ministério pela presidente Dilma não surtiram qualquer resultado. E não surtirão resultado mudanças outras, porque este governo não tem a capacidade de reverter a crise em que se encontra. A mudança no Ministério, a incorporação de novas bancadas ou ampliação da participação de bancadas, fica demonstrado hoje, Mário Monte, que não traz qualquer resultado efetivo. E os sinais de por que isso não acontece, eles são abundantes. Haja visto o que aconteceu na semana passada, quando nós tivemos a substituição do general Antônio Mourão, que era o comandante do Comando Sul do Exército Brasileiro. A medida assumida pelo comandante Eduardo Vilas Boas merece todo o aplauso de todos nós pela firmeza e porque pronunciamentos como aquele, partindo do órgão de Estado, uma instituição permanente como é o Exército, não são toleráveis. Não cabe a uma instituição que tem o papel de ancorar a estabilidade, como disse e bem disse, em entrevista ao Estado de São Paulo, o comandante Eduardo Vilas Boas. Mas o que acontece é que, se não cabe institucionalmente a manifestação de um comandante de uma instituição permanente como o Exército, a verdade é que o general Mourão traduziu ali, talvez como cidadão, o que hoje é o sentimento da maioria dos brasileiros, de que é preciso afastar a corrupção, de que é preciso dizer não à incompetência e que é preciso, sem sombra de dúvida, mudar o rumo desse país, que segundo os dados mais recentes das estatísticas, hoje 3 milhões de famílias já deixaram de pertencer àquilo que se chama a classe média emergente, ou a classe C. E em breve nós teremos 2 milhões de desempregados. Os exemplos não param aí, como nós vimos no caso do veto que a Venezuela fez ao ex-ministro Jobim, ex-parlamentar, ex-relator da Constituinte. Ele foi vetado pela Venezuela. E aqui quero aplaudir a atitude do senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Dias Toffoli, que se recusou diante deste veto, que humilha, que avacalha, que achincalha o Brasil, ele se recusou a enviar outro, ou mandar outro, para fazer o processo de monitoramento das eleições do país próximo, vizinho e irmão, que é a Venezuela. A minha pergunta é o seguinte: nenhuma palavra vai ser dada pelo governo brasileiro com relação a esse veto? Não existe ministro das Relações Exteriores no Brasil? Nós vamos ser achincalhados perante toda a comunidade nacional, porque a Venezuela veta o ex-presidente do Supremo e membro desta casa, ex-ministro da Justiça, e não há ninguém no governo para dizer sequer, ou para sequer dar uma satisfação. Estes sinais são sinais de entropia,
são sinais de desorganização e mudança nenhuma, fatiamento algum, toma lá da cá, vai conseguir restaurar a capacidade desse governo de exercer aquilo que é o seu papel, em particular da presidente da República, porque no presidencialismo brasileiro, quem comanda o Estado é a presidente da República, e a presidente da República não tem condições de estabelecer essa direção, de estabelecer esse comando para o Estado brasileiro. Este fato nos faz lembrar mais uma vez o que se passou no governo Collor, quando ele perde literalmente a capacidade de encaminhar políticas, quando ele perde a capacidade de fazer valer uma agenda política perante o Congresso Nacional, estão abertas as possibilidades para que venha, através do princípio constitucional, através do princípio legítimo, de um princípio republicano e democrático, que esta casa tome as providências para que o país não fique à deriva, para que o país não veja, como aliás é temor de muitos brasileiros, inclusive aqueles que hoje fazem as instituições permanentes, como o Exército, como a Justiça e outras, de que esse país descambe para o caos, descambe para a violência e descambe para a desordem. Por isso, eu quero dizer que é preciso ter calma, é preciso entender, senhor presidente, que o processo de impeachment do presidente Collor não se fez de uma única vez. Após os 2 meses e meio em que o presidente Collor se comporta como um imperador, fazendo pouco desta casa, fazendo pouco do Supremo Tribunal Federal e atuando dentro de um presidencialismo delegativo, onde cabia ao presidente da República se sobrepor a todos os demais poderes, paulatinamente, após esses 2 meses e meio, o presidente Collor vai descendo ladeira e, em que pese em vários momentos parecer recuperar o controle da situação, não faz. Paralelo entre o que aconteceu com o governo Collor pode se fazer com o governo Dilma, porque, em que pese a paralisia frenética, muitas vezes demonstrada pelo governo, não tem capacidade de reverter essa situação. Por isso, é preciso que as oposições se articulem com as ruas, porque não acontecerá o impeachment se não tivermos as ruas. É preciso que as oposições formem uma coalizão permanente, e é preciso que ela transborde para as ruas e praças desse país, o que eu tenho certeza acontecerá de forma crescente, para que nós possamos reconquistar uma direção para esse país, uma direção para o nosso futuro, e possamos virar a página da corrupção, da incompetência, da desídia, da incapacidade e da falta de respeito que hoje predominam no governo federal. Muito obrigado a todos, e aqui deixo o meu recado. As ruas, vamos ampliar o processo de participação, vamos ampliar o processo de contribuição que tem o povo brasileiro a dar a esse processo. É esse chamamento que nós fazemos às oposições brasileiras. Muito obrigado.